Olá amigos, bem-vindo ao canal Killers. Eu sou o Jaime Rory. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo aqui abaixo do vídeo. É super rápido e não vai te custar nada, ok? E hoje eu apresento para vocês o canal Caixa de Pandora, da Giovanna. Ela também fala sobre casos criminais e misteriosos aqui no YouTube. Os seus roteiros são muito bem feitos e ela trata todos os casos com muito respeito e veracidade. Então, quando esse vídeo terminar, deem uma passada no canal dela e se inscrevam e, se possível, deem um joinha e façam um comentário. Assim vocês estarão apoiando cada vez mais o nosso nicho aqui na plataforma YouTube. Garanto que vocês vão gostar do canal Caixa de Pandora. E o caso de hoje é sobre Hardin Clark, um assassino e suspeito de ser um serial killer que espalhou o medo nos estados de Maryland e Alabama entre 1980 e 1992 nos Estados Unidos. Hardin Clark nasceu em 31 de julho de 1952 em Troy, Nova York. Era o segundo de 4 filhos. Era uma família rica, mas, apesar disso, seus pais eram alcoólatras e abusavam fisicamente e psicologicamente dele e de seus irmãos. Seu pai, quando estava bêbado, os espancavam e o chamava de retardado frequentemente. Sua mãe queria uma menina e passou a vestir o Hardin com roupas femininas e ainda o chamavam de Kristen, deixando-o confuso. Isso só parou quando a sua irmã Ellison nasceu. Ellison, já adulta, fugiu de casa e cortou relação com seus familiares durante anos e mais tarde queria denunciar os pais por maus tratos. O irmão mais velho de Hardin, que se chamava Brentfield, após matar uma colega de trabalho pela qual ele era apaixonado, foi condenado à prisão perpétua. Já o seu irmão mais novo foi acusado na justiça pela sua ex-esposa de abusar fisicamente dela 2 vezes, mas não chegou a ser condenado à prisão. Sua mãe queria que Hardin tivesse uma profissão e, como ele gostava de cozinhar, o matriculou no Instituto América, prestigiada escola de culinária, onde ele surpreendentemente demonstrou um verdadeiro talento para cozinhar. Apesar de incomodar os colegas por usar perucas, roupas íntimas femininas e de ter sido pego urinando em tonéis de purê de batatas, ele conseguiu se formar em janeiro de 1970. Conseguiu vários restaurantes e navios para trabalhar, mas seu comportamento era no mínimo bizarro, e o demitiram quando, por exemplo, descobriram que ele bebia sangue bovino das carnes que eram servidas. E em outras vezes foi pego usando apenas lingerie e uma peruca feminina. Hardin nem sempre podia pagar por um quarto, então procurou o seu irmão, pediu abrigo até arrumar um local para morar, já que ele evitava ter contato com a sua mãe. Seu irmão permitiu que ficasse, porém, em um certo dia ele foi pego se masturbando em frente da sua sobrinha Elisa, de 6 anos de idade, e dos irmãos mais novos dela. O seu irmão, assim que soube disso, disse para que o Hardin fosse embora imediatamente ou ele o mataria. Hardin teve que deixar a casa e alugar um quarto para dormir por alguns dias. Mesmo assim, o seu irmão ainda permitiu que ele voltasse em outra ocasião quando a casa estivesse vazia para que ele buscasse suas coisas, mas não queria que se encontrassem. Então, no dia 31 de maio de 1986, Hardin foi buscar as suas coisas e, quando estava arrumando sua mala, alguém bateu na porta e ele atendeu. Era Michelle Thor, uma menina de 6 anos da vizinhança, amiga de sua sobrinha, procurando por ela. Este, por sua vez, não disse que a menina não estava em casa e convidou a menina Michelle para entrar e dizendo que ela estava em um dos quartos no andar de cima. Então, quando a menina entrou, Hardin a surpreendeu e a matou com facadas e em seguida cometeu necrofilia e levou o corpo dentro da mochila, deixando-o em seu carro para limpar a casa e depois foi para o trabalho agindo normalmente,
chegando ao trabalho no horário e não levantando nenhuma suspeita. Ele dirigiu por mais de 20 quilômetros, onde ele cavou uma cova e antes de enterrar o corpo, ainda canibalizou algumas partes naquela tarde. Mesmo Hadden sendo suspeito, sem provas, a polícia não tinha como prendê-lo e o caso Michelle Thor ficou como não solucionado durante muitos anos. Hadden, depois de se mudar da casa do seu irmão, foi morar em sua caminhonete e sobreviver de trabalhos temporários. Ele visitou a sua mãe e durante a sua estada, ele roubou itens da casa dela. Ao descobrir isso, tiveram uma briga e o Hadden a chutou diversas vezes e fugiu. Ele ainda tentou atropelá-la quando ela foi atrás dele. Então, ela o acusou de agressão. Ele foi condenado à liberdade condicional supervisionada por 1 ano e com ordem de passar por aconselhamento com o psicólogo. No seu tratamento psiquiátrico, tomou dose de haloperidol, um remédio para controle de agitação, agressividade, estados maníacos e psicose. Mas ele fugiu e ficou num acampamento que montou na floresta. E devido ao seu estado mental, uma psicose, ele afirmava que os esquilos lhe faziam companhia e falava com ele. Hadden disse em uma das consultas que tinha uma personalidade dividida e que às vezes fazia coisas das quais não tinha consciência. 1 mês depois dessas situações, Hadden passou a frequentar igrejas, mas não porque ele se sentia culpado e procurava uma ajuda espiritual, mas porque lá ele encontrava vítimas fáceis. Durante os cultos, roubava os fiéis, mais especificamente mulheres, levando suas bolsas e casacos sem que elas percebessem. Vestia-se de mulher usando, inclusive, peruca. Após um dos roubos, ele teve um problema com seu carro numa estrada e parou para tentar consertar. Policiais passavam por ali e ofereceram ajuda a ele, e este demonstrou um grande nervosismo. Os policiais estranharam e decidiram fazer uma vistoria no seu carro. Quando abriram o porta-malas, haviam vários casacos, bolsas, vestidos e perucas. Os policiais souberam das queixas de roubo na região, então o levaram para a delegacia. Hadden estava em liberdade condicional por apenas 1 mês e aconselhamento psicológico por ter batido na mãe. Então o oficial que cuidava do caso dele pediu ao tribunal para prender o Hadden e o descrevendo como uma possível ameaça à segurança da comunidade. Mas acabou cumprindo 45 dias ali no centro onde ele estava, só esperando o seu julgamento pelas acusações de roubo. Foi libertado e depois condenado a 3 anos de liberdade condicional supervisionada. E no início de 1992, ele voltou a ser um sem-teto vivendo às custas de uma entidade religiosa. Então ele conheceu uma mulher chamada Penny Howley, uma psicoterapeuta divorciada que morava só, enquanto sua filha estudava em Harvard. Ela precisava de um jardineiro e aceitou pagar o Hadden pelos seus serviços, sem saber do seu passado criminoso e dos seus problemas mentais. Com o passar do tempo, Hadden foi ganhando confiança da Penny, recebendo inclusive uma chave reserva da casa para que ele pudesse entrar, ir ao banheiro, comer alguma coisa ou até tomar um café. Ela o tratava tão bem que Hadden passou a se sentir o filho dela. Um dia o colar de pérolas dela sumiu, mas ela não tinha certeza onde tinha colocado e não o acusou. Com o tempo, ela percebia que calcinhas e sutiãs dela também sumiam, mas não deu muita importância. No meio do ano, a filha Laura voltou de Harvard para morar com a sua mãe. Mas Hadden passou a ter ciúmes da relação das duas, pois se sentia o filho dela e não teria espaço para mais ninguém. Alguns dias depois, Penny viajou para um seminário e Hadden, vestido de mulher, invadiu o quarto da Laura enquanto ela dormia e a acordou sobre a mira de uma arma, dizendo que ela estava em sua cama e vestindo suas roupas. Laura não estava entendendo nada e ficou sem reação. Ele a fez tomar um banho e deitar de bruços na cama e a amarrou seu rosto com fita adesiva, mas ele passou tanta fita que acabou matando-a sufocada. Depois ele cortou a fita com uma tesoura, a apunhalou no pescoço e cortou suas orelhas para guardar os brincos. Enrolou o corpo em um lençol junto com outros objetos pessoais dela e as roupas de cama que estavam ensanguentadas e os colocou em sua caminhonete.
Depois voltou para casa e dormiu na cama dela, como se ele fosse a Laura. E no dia seguinte, ainda vestida de mulher, saiu da casa de manhã cedo e dirigiu até o estacionamento de uma igreja e tirou um cochilo com o corpo ao seu lado, dentro do carro. No seu trabalho, a Laura não costumava se atrasar, então seu chefe ligou para o seu irmão, que também começou a procurá-la. Porém, a polícia achou de imediato que o Hadden tinha algo suspeito. Ele era o único estranho na casa e tinha uma chave reserva. E logo depois de checar seus antecedentes criminais, eles tiveram a certeza. Foi interrogado no dia seguinte, enquanto os policiais faziam uma busca perto de onde ele tinha passado a noite. Numa parte da floresta, encontraram peças de roupas íntimas de Penny, sapatos femininos e uma fronha suja de sangue. Exames confirmaram ser da Laura e a impressão digital que foi descoberta era de Hadden. Ainda não haviam localizado o corpo, mas ele acabou confessando o assassinato e levou a polícia até onde ele havia enterrado o corpo. Foi julgado e condenado a uma sentença de 30 anos de prisão. Na prisão, Hadden começou a se gabar para outros presos sobre seus crimes anteriores que ele tinha cometido. Mas os presos ficaram revoltados ao afirmar que tinha matado uma menina de 6 anos. Através dessa confissão, a polícia conseguiu então solucionar o caso do desaparecimento e assassinato da menina Michelle Thor. Mas vários dos locais que Hadden indicou que havia enterrado as suas vítimas já tinham se tornado locais com grandes construções, como lojas, shoppings, e não tinha mais como fazer escavações. Ele se vestiu de mulher para indicar os locais dos crimes para a polícia, porque, segundo ele, quem havia cometido os crimes não era ele, e sim aquela mulher. A polícia encontrou um balde com mais de 200 itens femininos enterrado em uma propriedade que era do avô dele. Hadden Clark continua preso no Eastern Correctional Institution de Maryland, cumprindo 2 penas de 30 anos de prisão por 2 homicídios diferentes. O assassinato da menina Michelle Thor, de apenas 6 anos de idade, em 1986, e o crime em que assassinou Laura, de 23 anos de idade, filha de Penny Howlett, em 1992. Hadden acabou confessando outros crimes na prisão, mas estes nunca foram investigados, pois, como sofre de vários problemas mentais, poderia simplesmente querer colocar outros crimes que não cometeu como sendo de sua autoria. Quando perguntaram por que bebia o sangue das vítimas, ele disse que pensou que, bebendo o sangue de suas vítimas, se transformaria daquela mulher. Por ter cometido tantos crimes bizarros, ficou conhecido como o Cannibal Cross-Dressing, que traduzido para o português seria como se fosse o travesti canibal. E você, o que achou deste caso? Viu como a educação, atitudes e ações dos pais sobre os filhos durante a sua infância influenciam no comportamento na vida adulta deles? Deixe os seus comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, não vai te custar nada e é super rápido. Ah, e não se esqueça de dar um pulinho no canal Caixa de Pandora da Giovana. Garanto que vocês irão gostar muito. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo caso. Até lá!